é informação demais e você tem que selecionar o que você vai ler, porque não dá pra ler tudo. Bate uma angústia, né? Caramba, não consegui ler tudo. É CPI pra cá, é economia. Esse domingo teve o lance do barco da Greta lá. Da Greta, que a flotilha da liberdade ou o iate da selfie, né? Você vê que, cara, é incrível como tudo tem narrativa, né? Claro. Tem a narrativa de Israel, a narrativa dos pró-Palestina, pró-Hamas. Sim. E aí você tem duas notícias correndo, o pessoal de esquerda metendo pau, foram sequestrados, não sei o quê, e o pessoal pró-Israel mostrando as fotos delas recebendo lanche, sendo bem tratados e tal. Então, isso é uma palhaçada. E aí, como que você faz e como o pessoal em casa deve fazer quando você tem o mesmo fato com duas versões muito diferentes? Para uma é sequestro, e é um absurdo o que Israel tá fazendo, e para outro, eles estão invadindo um lugar que muita gente aproveita esse tipo de barco para levar armas para Hamas, e aí tem toda aquela fiscalização e tal, e até jogar os celulares, né, na água e tudo mais. Como que a gente faz para ter o máximo de acuidade, de você saber que é verdade, o que é verdade, o que não é? Então, o Michel Foucault, ele tentava ver por trás da fala, ou da escrita, né, da linguagem, os jogos de poder que estão ali embutidos, né? Então, ele até usava um método genealógico e tal que ele inventou. Então, o interessante é você ver, por exemplo, uma mídia mais progressista vai fazer um enfoque, uma mídia mais conservadora vai fazer um enfoque, a mídia pró-Israel. Então, quando você consegue identificar qual é o viés do veículo, você já consegue... Sempre tem viés, Sempre então. tem. Não tem como, né? Não, essa ideia da isenção jornalística é até muito legal, que tem um monte de jornalista na internet, mas pouca gente estudou comunicação e teoria do jornalismo. A gente aprende lá que existe uma estratégia para você ser isento na hora de contar a notícia, que é o tal do lead. Como que é? Você responder as perguntas o que, quem, quando, onde, como e por quê. Só que se você descobre de onde vem isso, né? Em vez de você, como você não faz para influenciar, você não usa adjetivo, né? Ah, esse carro é horroroso. Esse cara, esse salafrário, né? Entendi. Então não usar adjetivo, tentar não dar a tua opinião, só apresentar a notícia. Só que tem uma série de problemas. Primeiro problema, você tem a questão da tematização. Porque teve muita coisa que aconteceu que não saiu no jornal. Pois é. Então o cara, só de selecionar o que entra e o que sai na reunião de pauta, ele já... Você já selecionar a notícia já é um viés. Já é um viés. Aí... Vamos contar isso e não vamos contar isso. Exato. Não é nem... A gente não pode nem dizer que é na maldade, porque não cabe. Exato. No jornal televisivo não cabe, porque é o tempo, e no jornal impresso não cabe, porque é o espaço físico. Estavam acusando a Globo, o Fantástico, de não ter falado que tinha um brasileiro lá, por exemplo. Eles manipularam a notícia porque não falaram que tinha um brasileiro. Sim. Então tem isso também, né? De como você dá notícia, qual parte da notícia. Exato. Não, vou dar um exemplo então. No jornal, existe a diagonal de leitura. No jornal físico, papel. Porque a gente aqui no Ocidente, já que você falou de Israel, é da direita para a esquerda, né? Em hebraico você lê ao contrário. Como os japoneses. É invertido. Então, aqui no Ocidente a gente lê da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então você tem uma diagonal de leitura e nessa diagonal sempre ficam as informações consideradas mais importantes. Então, na diagonal de leitura, sempre as notícias que são mais importantes são colocadas ali e as publicidades mais caras são ali também. O Marcílio chegou, já pode na área aí. Sentar. Quer comer um negocinho? A gente fazer um lanche. A gente faz um lanche aí também. Beleza, seja bem-vindo. Prazer meu. A gente tá falando sobre a quantidade de coisa que tá acontecendo e as diversas narrativas que vão se construindo e a gente fica, por exemplo, do caso desse barco que chegou em Gaza, foi interceptado. Tinha uma narrativa da esquerda e uma narrativa pró-Israel e duas são totalmente diferentes. Como a gente faz, né, para escolher por onde se informar? Como saber o que é a verdade? Bom, primeiramente, Daniel, mais uma vez. Valeu, né? prazer. O povo aqui que não te conhece ainda, Marcílio. Pessoal, Ricardo Marcílio aqui na área, professor de Geografia, Geopolítica, Atualidades, vídeos pro YouTube e tal. Até justificando, eu tava em aula, vim aqui correndo, o máximo que deu. O trânsito de São Paulo é meio complicado, né? Não, concordo com você, Vilela. Acho que existem várias versões diferentes do mesmo acontecimento, né? E às vezes elas são antagônicas, não é assim. É um detalhezinho, uma, tipo, eles são sequestradores, são mal, e outro, a gente é o bem e eles são o mal. E aí, como você faz? A questão eu busco, assim, sempre ver todas as versões possíveis e baseado na minha experiência, nos relatos, ver qual combina mais com a minha perspectiva, né?
Até porque a produção desse conhecimento tem muito a ver também com os interesses por trás da mídia que está produzindo aquele conteúdo, né? Também tem uma pressa que às vezes o pessoal não... Como chama? Você não chega a checar direito. Apurar. Né? Apurar, exatamente. Pega... estão saindo, olha essa foto, olha esse vídeo. Às vezes aquele vídeo é um vídeo que te engana pelo ângulo que ele foi filmado, né? Tem aquela famosa... cena, né, acho que de um príncipe, que parece que ele tá fazendo assim com o dedo. Sim. E por outro lado ele tá fazendo 3, assim, né? Exato. Teve até um caso que uma vez você pediu, desculpa a minha audiência, porque talvez você se lembre, quando teve um ataque na faixa de Gaza mesmo, que foi um foguete que tinha sido disparado, falou assim, tá vendo, Israel atacou e tal. No final das contas, tinha sido um foguete do Hamas que falhou e pegou contra o próprio território de Gaza, né? Então a pressa é inimiga da perfeição, não é? E existem interesses escusos também por trás, né? Eu sempre dou o caso do Washington Post, por exemplo. O Washington Post, que é comandado pelo Jeff Bezos, antes da eleição do Trump, era um jornal mais progressista e tal. Aí quando o Elon Musk começou a se aproximar do Trump, ele percebeu que ele poderia perder um pouco ali, né? Aí o Washington Post já começou a ficar um pouco mais pró-republicano. Não, um jornal republicano, claro que não, né? Mas já não tem mais aquela narrativa mais progressista que tinha antes, por exemplo, da eleição do Trump. Pois é. O Glenn teve aqui, o Glenn Greenwald, e ele falou isso, cara. Ele falou que percebeu essa mudança na primeira eleição do Trump. Na primeira que ele concorreu e ganhou, ele viu que a galera chegava a discutir, vamos dar essa notícia, porque essa notícia vai beneficiar o Trump. Ele falou, cara, o nosso trabalho mudou agora. Como assim? O trabalho é dar a notícia. Mas se der essa notícia, vai ajudar o Trump. Então, eu vejo isso aqui no Brasil também. Peraí, você vai falar isso, mas isso vai ajudar o outro lado. Isso pros dois lados, tá? E é complicado isso, cara. Quando entra nessa dinâmica de se favorecer, a gente não noticia, aí ele entra numa estratégia que é semelhante à psicologia negativa, ou à antipsicologia, que é a psicologia reversa. É igual você fala pra criança assim, sai da televisão, vai jogar bola na rua. Aí o menino fala, não, vou ficar, não quero ir pra rua não. Você fala, então você tá de castigo, você não pode mais ir pra rua. Aí ele fala, não, agora eu saio. Então, às vezes, o Trump, o que ele faz? Ele fala coisas ao contrário daquilo que ele quer, porque ele sabe que se ele falar exatamente o que ele tá pensando, não sai na mídia. Ele fala o inverso. É sério? Faz muito sentido isso. É estratégia. Operação psicológica. Porque aí ele dá aquele meme que todo mundo quer e passa a mensagem que ele quer depois. Vou dar um exemplo, o apoio ao Papa americano. Ele apoiou o cardeal Dolan, que é de Nova York. Mas aí quem venceu foi o cardeal Prevost, que é de Chicago. Se ele tivesse, vamos supor que ele queria que o de Chicago fosse escolhido. Ele nunca ia falar, eu quero ele. Porque sabe que o pessoal lá no Vaticano eles iam falar, não, então esse tá... Porque é óbvio que o Vaticano, vindo da linha mais progressista com o Papa Francisco, nunca ia... Primeiro que nunca ia escolher um Papa americano, né? Isso foi um ponto fora da curva lá, que eu acabei dando spoiler lá que eu falei no dia 6, antes. Falei antes. E eles não querem que a igreja pareça que está se alinhando a um grande império, né? Porque eles estão com aquela opção preferencial pelo pobre, né? Uma visão mais na teologia da libertação. Então, nunca escolheriam um americano, mas acabou acontecendo. Então, o Trump, às vezes, um cara que ele não quer, ele recomenda. E o que ele quer, ele não fala nada. Pois é, e no caso desse navio, né, que eu falei que essas duas versões, né, era a Flotilha da Liberdade ou Iate da Selfie. É o Caveirão ou o Pacificador, né? Lá no Rio de Janeiro, né? Mudou o nome. E aí, por exemplo, o Thiago, que já teve aqui, o Thiago Dávila, né? Thiago Ávila. Ele veio aqui já 2 vezes e ele tava nessa embarcação com a Greta, né? E também... eu mandei recado, e aí como tá? E a equipe dele me falando, não temos ainda... eu não sei o que deu. Eu sei que a Greta, ela assinou o que tinha que assinar de deportação e alguns dos tripulantes, do pessoal que tava no barco não assinou e fica lá, né? Acho que é o Thiago Ávila, né? Ele se recusou a ser deportado, mais gente, né? Que se recusou, É complicado você fazer uma operação dessa, ainda que seja humanitária ou de defesa, né, dos direitos humanos, num local que... existe uma neurose de que até a vovozinha que vem te dar boa tarde pode explodir na tua cara. Pois então, é complicado. São muitas variáveis para você tecer uma opinião, como eu vi muito no X, né, no X, assim, de cara, o pessoal já tá achando, é isso ou é aquilo? Eu falei, calma, vamos ver, né? Vamos ver o desenrolar. Porque no domingo o pessoal já tava... achando isso ou aquilo, né? Mas creio que até eles sabiam que eles não iam conseguir chegar, né? Acho que foi muito mais simbólico, assim, para tentar mostrar, né? É o famoso photo-op, né? Photo-op dentro da mídia ou da... Photo-op.
É a abreviação de Photo Opportunity, oportunidade de foto. É você fazer uma foto e vai que eu me prenderam e tal, e fazer uma campanha em cima Nana disso. Gouveia. É, exatamente. Lembra da Nana Gouveia? Lembro. Fazendo um ensaio naquela tragédia lá, cara. Meu Deus. Pegou mal pra caramba. Pegou mal pra caramba, né? Aí deu um efeito rebote.